Dia de manifestações em Manaus. Centrais sindicais e movimentos estudantis realizaram diversos atos de protesto em várias regiões da capital. A sede da Assembleia Legislativa foi o destino de parte dos manifestantes, que cobraram a votação de mais pautas positivas para o segundo semestre. Os líderes dos movimentos foram recebidos pelos parlamentares. O presidente da Casa, deputado Josué Neto, propôs a criação de um cronograma de audiências públicas envolvendo cada setor. Eu acho que é importante a sociedade cobrando da classe política providência em relação às políticas públicas, que aqui se fala da segurança, melhorias na área da educação, questão da área da saúde, os trabalhadores reivindicando coisas básicas, como o plano de saúde, que é o caso dos professores. Então eu acho que é correto, adequado e tem que ser algo permanente, a pressão, porque senão a classe política não reage. 40 horas semanais, fim do fator previdenciário, reforma agrária, mais dinheiro para a educação, mais dinheiro para a saúde, contra a precarização, a famosa terceirização, que precariza o trabalho e o trabalhador é muito prejudicado com isso. Estamos discutindo aí com a Comissão de Educação da Casa essas propostas, né? E quantas vezes for necessário, nós vamos estar aqui trazendo essa demanda, porque a gente sabe que não depende só do Executivo, depende também do Legislativo, principalmente no que diz respeito ao nosso plano de cargos, carreira e remuneração do Estado, que vai ser encaminhado a esta casa e nós vamos acompanhar de perto para que as nossas propostas, nossas emendas sejam atendidas. Eu entendo que é uma pauta justa e que precisa ser negociada daquilo que é possível encaminhar nesse momento e daquilo que precisa de maior negociação. Entendendo que nem todas as reivindicações, ou grande parte delas, cabem aos deputados estaduais, mas sim ao Congresso Nacional. Mas isso não quer dizer que nós não possamos contribuir, intermediar e inclusive encaminhar para os partidos que têm representação nessa casa, bem como para a bancada federal que representa o Estado do Amazonas. De que nós possamos, assim que voltarmos ao trabalho no início de agosto, para que promovamos um espaço para que os trabalhadores venham aqui, em cada sua categoria, em cada sua classe, de forma aberta, já convidando a imprensa, convidando os deputados federais, porque muitas das pautas aqui são de responsabilidade dos deputados federais, mas que a casa não pode estar virar de costas para isso. A Assembleia tem que promover o debate. Enquanto fora da Assembleia Legislativa, produtores rurais do Amazonas se juntaram ao movimento, em plenário, o deputado Luiz Castro voltou a criticar a atuação do secretário estadual de Produção Rural, Heron Bezerra. O parlamentar ainda discursou sobre a denúncia que recebeu do Sindicato Rural do Sul do Amazonas. Agora ameaça processar uma promotora de justiça que o denuncia a CEPRO por conta de desvio de dinheiro público que foi constatado pela equipe do Ministério Público, que não encontrou as estradas e não encontrou obras que constam no documento pago pela CEPRO. Agora temos mais uma denúncia de Apuí, de um compromisso que foi assumido pelo secretário Heron, junto aos produtores locais, para a realização da exposição agropecuária de Apuí o ano passado, e não foi cumprido, deixou as pessoas endividadas, são R$120 mil que o secretário Heron prometeu, garantiu esse repasse e não fez esse repasse. Eu defendo que nós tenhamos comprometido com o setor primário 2,5%. A outra coisa que eu defendo, uma ampla política de regularização fundiária. Nós não vamos ter crédito robusto para os pequenos produtores, para os agricultores e pecuaristas do nosso estado e criadores, se nós não tivermos a regularização fundiária. Pelo que percebi, a que tem prioridade, né? Claro que todas têm prioridade, mas a questão dos produtores rurais realmente a gente lamenta a forma com que esses produtores têm as suas condições de trabalho. Então, se houver prioridade, pela minha sensibilidade, elejo como prioridade a participação de uma audiência pública voltada para os trabalhadores rurais que estão hoje aqui. A fuga de quase 150 detentos do Instituto Prisional Antônio Trindade na tarde de terça-feira repercutiu no plenário da Assembleia Legislativa. Os parlamentares dividem opiniões a respeito do fato. O deputado Chico Preto afirma que a fuga ocorreu por conta do tratamento rígido adotado pelo Estado. Já José Ricardo afirma que as falhas no sistema foi o principal motivo da rebelião. Se há uma decisão dos presos de queimar colchões
em represália à disciplina rígida, a instalação de bloqueadores de celular, que é uma medida de segurança para que exatamente não haja comunicação e dessa comunicação a confabulação de crimes e de outras atitudes criminosas, queimaram colchões que durmam no chão a partir de agora. O que não dá é para que o governo inverta prioridades. Toda vez que tem rebelião, porque eu não gostei da disciplina, porque eu não gostei da revista, vou queimar, vou quebrar, que durma no chão a partir de hoje, durante algum tempo. O governo do Estado, na área da segurança, está gastando R$1 bilhão, que é a previsão do orçamento, para garantir segurança, para prender bandidos, mas o sistema penitenciário, o Estado está negligenciando, não está investindo adequadamente e permitindo fugas como essa, a fuga em massa que nós tivemos, uma das maiores da história, né, do nosso Estado, com dezenas e dezenas de pessoas perigosas, né, de bandidos, de pessoas condenadas e que estão soltos aí. Agora se vai gastar muito dinheiro para correr atrás, para tentar recapturar. E uma providência que me parece razoável e necessária é que o Poder Judiciário trate crime organizado de uma outra maneira. Hoje, processos relacionados ao crime organizado são julgados numa vara que não é especializada para a discussão e enfrentamento dessas questões. Outros estados brasileiros, Pernambuco, salvo melhor juízo, criou, no âmbito do seu Poder Judiciário, uma vara especializada para o julgamento e combate de crimes organizados. E o deputado José Ricardo usou a tribuna para denunciar problemas enfrentados no município de Caapiranga. O parlamentar apontou a falta de servidores públicos nas áreas de educação e saúde como uma das principais dificuldades. A gente vai percebendo a necessidade do Estado fazer um acompanhamento maior em relação a essas estruturas do Estado, dos serviços do Estado no interior. Hospital, por exemplo, como sempre, poucos médicos, poucos funcionários e equipamentos já ultrapassados aí. E na área da educação, as duas únicas escolas do Estado necessitam de reformas, necessitam de grandes reparos. Algumas escolas, uma escola, por exemplo, ela não tem condições quase de funcionar pelo tamanho, pelas condições adversas e também por conta de que você tem muito estudante, salas superlotadas, sem área vamos dizer assim, de convivência, sem quadra, sem espaço para merenda, sem condições realmente de ser uma escola. No último dia de sessão plenária, antes do recesso parlamentar, o presidente da Assembleia, deputado Josué Neto, fez um balanço da atuação do parlamento no primeiro semestre. O parlamentar destacou tanto ações institucionais quanto o desempenho individual dos colegas deputados. A Assembleia, graças a Deus, decidiu extinguir o voto secreto no dia de ontem, já nesse fechamento mesmo dos trabalhos do primeiro semestre de 2013. O outro ponto alto que tivemos foi a extinção do 14º e 15º salário ainda no mês de fevereiro, portanto, bem antes das manifestações, e as próprias pessoas que pediam isso nas ruas não tinham conhecimento que nós já havíamos extinguido o 14º e 15º salário. Tivemos aqui na área da saúde o teste do coraçãozinho, nós tivemos na questão de infraestrutura a lei que proibiu a taxa de esgoto, a cobrança da taxa de esgoto por pessoas que não utilizam esse serviço. Nós debatemos aqui a queda do preço da aviação comercial, que é a aviação intermunicipal, que é extremamente caro. Entre tantos outros debates foram de importância extrema para a população do Amazonas. Vossa Excelência tem se comportado, sim, como presidente desta Casa, como um verdadeiro presidente do poder, de maneira democrática em relação à minoria. Não apenas em relação ao apoio ao trabalho das comissões, onde o senhor não distingue quem é de situação de oposição, mas eu acho que ainda tão ou mais importante a condução dos trabalhos no plenário desta Casa. Vossa Excelência, na presidência dos trabalhos, mesmo não concordando eventualmente com o pronunciamento de um deputado de oposição, jamais repreende da sua mesa como presidente o deputado de oposição. Quando Vossa Excelência não concorda com alguma tese ou quer defender o governo, sai da presidência dos trabalhos e assume a tribuna, como está fazendo aqui, e coloca as suas opiniões. Outros parlamentares também fizeram um balanço positivo do primeiro semestre, destacaram as votações ocorridas na Casa Legislativa e a extinção de todas as modalidades de voto secreto.
Eu acho que nós poderíamos ter tido ontem um dia 100%, desde que nós tivéssemos aprovado, pelo menos, no mínimo, a emenda que garantisse que os professores também recebessem um vale alimentação. Um gesto em relação à categoria do magistério. Tirando esse aspecto, que eu acho que foi uma falha grave, falta de percepção da importância da categoria do magistério, o dia teve seus aspectos muito positivos, principalmente pela eliminação completa do voto secreto. Grande êxito que foi ontem a aprovação neste plenário, de forma, eu não me recordo se foi de forma unânime, eu acho que teve voto distoante do deputado José Ricardo, mesmo assim, teve uma emenda de sua autoria, uma emenda conjunta de sua autoria aprovada no dia de ontem. Esta é uma prática que esta Assembleia tem tido e vive um novo momento, vive um momento histórico e uma nova oportunidade de diálogo com a oposição, de trazer a essa Assembleia temas relevantes, uma pauta positiva, uma programação positiva, porque a sociedade pede, a sociedade clama e a Assembleia não fica parada diante das manifestações, diante dos pedidos e diante das colocações da população. Eu entendo que foi uma decisão equivocada, eu entendo que a Assembleia deveria ter, a comissão deveria ter manifestado pela admissibilidade do recurso e devolvido para a mesa diretora já para a abertura da comissão processante. No entanto, não entendeu assim a Comissão de Constituição e Justiça por sua maioria e nós vamos esperar o segundo semestre e apresentar uma nova representação, desta vez fundamentada em todos os dispositivos da Lei 8.429, que é a lei que trata dos crimes de improbidade administrativa. Ao falar sobre os projetos aprovados na Assembleia nesta quarta-feira, o deputado Sidney Leite destacou a importância de fiscalizar a nova renúncia fiscal concedida pelo governo do estado ao transporte coletivo. O parlamentar quer saber como a isenção do IPVA vai refletir como benefício à população. Empresas do transporte coletivo são denunciadas por trabalhadores de não estarem fazendo o devido recolhimento dos encargos trabalhistas. Nós vimos isso algumas semanas atrás de trabalhadores de uma determinada empresa fazerem movimento na Zona Leste. O outro questionamento que eu faço, grande parte das pessoas que usam transporte coletivo na cidade de Manaus são trabalhadores. E esses trabalhadores fazem uso do Vale Transporte. Esse Vale Transporte é concedido pelas empresas. Saber se nós estamos beneficiando efetivamente estudantes e trabalhadores que precisam ou estamos beneficiando empresas. São algo que nós vamos acompanhar, nós vamos fiscalizar para que esse benefício chegue diretamente aos trabalhadores. E o deputado apoia o desenvolvimento de políticas públicas que possibilitem que os ciclistas trafeguem pela cidade em segurança. Sidney Leite vai propor a realização de uma audiência pública no próximo semestre para tratar do assunto. Esse é um movimento voluntário, né, que tem trabalhado em parceria, inclusive com o Detran, não só na cidade de Manaus, mas em vários municípios do estado do Amazonas. Agora, dia 19, está realizando um grande passeio ciclístico na cidade de Jutaí, para chamar a atenção da população, e esse eu entendo que é o maior desafio. O maior desafio não são as necessidades das ciclovias, que são importantes e necessárias, não só na cidade de Manaus, como em outros municípios, mas a educação no trânsito. Que não seja uma decisão isolada da prefeitura, mas que seja conversado com a comunidade. Porque senão, de repente, você cria a ciclovia, mas diminui a faixa do pedestre. Ou então cria dificuldade no trânsito. Eu entendo que a prefeitura deva dialogar mais no sentido de trazer as ciclovias. E a bicicleta, a magrela, ela tem que ter a sua parte nesse trânsito. E para isso nós precisamos não só da participação do poder público, seja da prefeitura, do governo do estado, mas também da educação dos motoristas e de quem está no trânsito. Boa tarde. Esse foi o resumo da atividade dos deputados estaduais do último dia antes do recesso. Entre 22 e 31 de julho, eles estarão ausentes da Casa Legislativa, retomando somente em 1º de agosto. A partir de terça-feira, dia 16, você acompanhará aqui no Em Pauta uma retrospectiva da atividade parlamentar do primeiro semestre de 2013. Para você, um excelente final de semana. Nos vemos na segunda-feira. Até lá!